Olá, começa agora o programa Questão de Ordem, que hoje vai debater sobre o meio ambiente, prevenção e combate aos incêndios. Para termos uma ideia, na Operação Estiagem de 2024, a Defesa Civil apresentou os dados de que de maio até setembro foram 885 focos de incêndio em Campinas, por meio de imagens de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O Corpo de Bombeiros informou que no mesmo período o número de focos de incêndio chegou a 930, segundo os registros da corporação. No Brasil e no mundo tem se debatido medidas das emergências climáticas, porque se temos calor extremo, aumentam as chances das queimadas. No inverno, que está frio, temos a estiagem, a seca e aumentam as chances das queimadas. O que tem que ser feito para combater quando elas são criminosas? Quais são os riscos e perigos? E as questões das enchentes, alagamentos, deslizamentos? Bom, para falar sobre os desafios e o trabalho que tem sido realizado aqui na cidade de Campinas, mas também em todo o estado de São Paulo, eu recebo aqui no estúdio o vereador Wagner Romão, ele que é o presidente da Frente Parlamentar pelo Meio Ambiente e Enfrentamento aos Efeitos das Mudanças Climáticas, a tenente da Polícia Militar Ambiental, Rosana Felinto, e de maneira online, o Sidney Furtado, diretor da Defesa Civil. Lembrando que o debate vai acontecer, farei as interrupções apenas quando o necessário. Vereador Wagner Romão, começo com o senhor, como é que tem analisado, os eventos climáticos extremos, populações tendo que deixar as próprias residências. Seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Obrigado pela oportunidade novamente de estar aqui no Questão de Ordem, também as pessoas que nos assistem, a tenente Rosana, ao senhor Sidney, da Defesa Civil aqui de Campinas. A gente, primeiro, acho que é importante dizer às pessoas que estão nos assistindo sobre a nossa frente parlamentar pelo meio ambiente e pelo enfrentamento aos efeitos das mudanças climáticas. É uma frente parlamentar que atua aqui na Câmara Municipal de Campinas e a gente tem debatido exatamente temas que estão muito conexos a essa questão das mudanças climáticas e os impactos dela aqui em Campinas especialmente, mas a gente sabe que isso é uma questão mundial. Nós, especialmente a respeito do calor extremo que a gente tem percebido, cada vez mais a temperatura média anual no mundo todo tem crescido, infelizmente aquilo que se esperava chegar, ou que se calculava chegar a algumas, lá para os anos 2040, 2050, nós estamos chegando a essas temperaturas médias com uma rapidez muito impressionante. Então, as mudanças climáticas, elas vieram para ficar, A gente tem que ter essa percepção de que, mesmo que a gente consiga fazer tudo aquilo que a gente deve fazer para diminuir esse impacto, nós vamos continuar sofrendo esses impactos pelas próximas décadas e séculos, Acho que há um consenso dos especialistas que dizem isso. As mudanças climáticas, elas se intensificaram nessas últimas décadas, mas elas já são um processo que vem desde o século XIX, pelo menos na época da Revolução Industrial, e todo esse impacto na atmosfera, com a ampliação, o aumento da dissipação dos gases de efeito estufa, enfim, tudo isso que compõe esse cenário que é muito impactante, que é uma outra era geológica, como alguns dizem, o antropoceno, essa era em que tudo aquilo que o homem fez e faz com relação à natureza, ele tem um impacto que é um impacto praticamente permanente no planeta. Então essa é a gravidade do que nós estamos enfrentando hoje. E claro, a gente pode pontuar alguns aspectos que estão relacionados seja a questão do aumento da temperatura e do que isso impacta na vida das pessoas, a questão dos regimes de chuvas, a questão do degelo das calotas polares, o que vai levar a uma situação muito complicada para as pessoas que moram nas cidades litorâneas, a questão das inundações e das enchentes, Então, na verdade, você tem menos chuva em algumas épocas do ano e tem momentos de uma grande chuvas torrenciais que a gente não tinha notícia. Como então, no Rio Grande do Sul, recente. Exatamente no Rio Grande do Sul, há mais ou menos um ano atrás. Então, todo um conjunto de políticas públicas que tem que ser pensada para essa nova situação que nós estamos enfrentando agora.
Então, a nossa tarefa na frente e também na Comissão de Meio Ambiente, são duas instâncias distintas aqui na Câmara, né? A Frente Parlamentar, que eu presido, que é uma iniciativa do nosso mandato, e em grande diálogo com a sociedade civil aqui em Campinas, e, de outro lado, a Comissão de Meio Ambiente, que é uma comissão permanente aqui da Casa, que é liderada pelo vereador Luiz Iabi, que eu sou membro dessa comissão, pelo Partido dos Trabalhadores, e que também tem que lidar com essa questão, embora a comissão está mais afeita à legislação, né? Aquilo que tramita aqui na Casa e que necessariamente, se tem a ver com o meio ambiente, vai passar pela Comissão de Meio Ambiente. Mas é um tema que é de toda a população, tem que ficar, né, antenada, tentando entender a sua própria ação, a sua própria mudança, né, das suas ações no cotidiano, e, claro, o poder público, a prefeitura, enfim, é um pouco esse cenário que a gente tem que atuar para tentar diminuir os efeitos, né? Os efeitos estão aí, eles vão continuar acontecendo, nós temos que ter essa percepção, essa clareza, mas a nossa tarefa é desenvolver políticas para diminuir os efeitos, para diminuir os impactos na vida das pessoas, e essa é uma das tarefas da nossa frente. O policiamento ambiental, maior força policial estadual voltada à proteção da natureza da América Latina, atua nos 645 municípios, tem um efetivo fixado de 2.147 profissionais, mais de 400 viaturas, tem embarcações, motocicletas, protegem a natureza, garantem o equilíbrio e o cumprimento das leis ambientais, entre muitas outras tarefas que nós vamos saber a partir de agora, com a tenente da Polícia Militar Ambiental, a Rosana Felinto. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, ter aceito o convite para vir até o nosso estúdio participar do programa Questão de Ordem, e como é que é o trabalho realizado, os desafios em uma cidade como Campinas. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, né, de estar vindo aqui conversar sobre temas tão relevantes, principalmente para o nosso estado, aqui para a nossa cidade de Campinas. Para mim é uma honra estar representando aqui o Comando de Policiamento Ambiental, em especial o 5º Batalhão de Polícia Ambiental, que fica sediado aqui em Campinas, né? E trazer que hoje a nossa situação, o nosso trabalho, ele é de suma importância, né? Ele é de uma importância universal. Quando outras modalidades de policiamento, eles visam a individualidade de cada um, quer dizer, a proteção à vida, a proteção ao patrimônio, nós, do policiamento ambiental, a gente está protegendo o meio ambiente, onde todos nós vivemos, né? Isso é a base para a vida, né? Hoje nós temos a Carta de Serviços do Policiamento Ambiental, que ela foi publicada em Diário Oficial do Estado, agora no começo do ano, em janeiro de 2025, onde ela elenca os serviços do policiamento ambiental. Dentre esses serviços, nós temos a fiscalização ambiental, monitoramento ambiental, policiamento ambiental, ações integradas de defesa civil e desastres, que isso é muito importante e vem como base lá aqui no nosso debate de hoje, ações de educação ambiental visando os ilícitos e a prevenção de crimes ambientais. A gente também tem ações ambientais integradas. Tudo isso é elencado nessa carta de serviço, que hoje a gente consegue apresentar muito bem o nosso portfólio de serviços, né, de fato, dentro do policiamento ambiental. Isso é de suma importância. E dentro de uma cidade como Campinas, que é uma grande metrópole, é uma cidade com uma densidade populacional grande, é um enorme desafio, né? Mas dentre as nossas atribuições, que hoje estão bem elencadas nessa carta de serviço, a gente tem como ter estratégia de combate, de prevenção, de fiscalizações in locus, fiscalizações via imagem de satélite, monitoramento, onde a gente consegue, de fato, entregar hoje um trabalho muito bem feito e digno a toda a população do estado. Ótimo, e ao longo do nosso Questão de Ordem nós vamos falar sobre as operações que já aconteceram, né, agora nesta época do inverno, que vão acontecer, tem uma até o mês de novembro, sobre este trabalho da Polícia Militar Ambiental. E participa do programa Questão de Ordem o Sidney Furtado. Primeiro, Sidney, para quem está nos acompanhando, nos conte o trabalho que é realizado diariamente. É um trabalho de prevenção a desastres, mas caso ocorra, como é que é a resposta, a questão da reconstrução? Existe uma estrutura mobilizada aí para apoiar, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, mesmo a Polícia Militar Ambiental?
Seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Boa tarde a todos, boa tarde, vereador, a tenente e a todos que nos estão assistindo. É bom que esclareça a nossa atividade de defesa civil, ela atinge os 20 municípios aqui da região metropolitana, ela é ligada diretamente à Casa Militar do Governo do Estado de São Paulo, tem um trabalho onde fica a coordenação da defesa civil no Estado, e aqui nós temos a base em Campinas para fazer a gestão do apoio em casos de situação de emergência ou estado de calamidade pública. Era bom esclarecer para todos, pela Constituição, é privativa a União legislar sobre a defesa civil. Então, nós seguimos as diretrizes estabelecidas pelo governo federal, especialmente no capítulo, no artigo 22, que estabelece que é privativo legislar sobre Exército, Marinha, Aeronáutica e Defesa Civil. Então, nós temos uma diretriz muito clara. A Defesa Civil não combate incêndio. Ela presta apoio às outras organizações, especialmente o Corpo de Bombeiros, e nós temos esse trabalho integrado. Então, nós temos um trabalho de monitoramento por satélites que é diário nós temos esse monitoramento, e o monitoramento da baixa umidade relativa do ar. Então, nós temos 20 estações meteorológicas que foram instaladas. Agora, recentemente, foi aprovado pelos prefeitos, dos prefeitos, a instalação de mais 80 estações meteorológicas, e que vai se desdobrar em 120, e também que vai estar sendo apoiada pelo CRMET, junto ao CEPAGRE da Unicamp, onde já está instalado o radar. Todas essas ferramentas, elas vão estar disponíveis, já estão em fase experimental aqui para a nossa cidade, a nossa região, e é uma ferramenta de monitoramento especificamente, em virtude até do que o vereador falou, vivemos uma nova situação, um clima totalmente adverso, uma situação difícil, e que, por mais que a gente faça, ainda está faltando muita coisa. Tenente Rosana, depois Sidney Furtado. Então, existe um trabalho integrado, entre os órgãos. Isso é de fundamental importância, essa comunicação, uma ação em conjunto? Sim, é de fundamental importância, né? Como eu falei anteriormente, está dentre os nossos serviços, um dos 7 serviços são essas ações integradas com a Defesa Civil e com base nos desastres naturais, né? Então, é de suma importância essa integração, cada órgão dentro da sua particularidade, dentro da sua incumbência, o Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, Polícia Ambiental, todo mundo integrado para a gente chegar a um resultado bom, tanto de apoio à população, como de resposta, né? Urgente para aquela situação. Vereador, isso acho que é de fundamental importância, né? Saber, tem um incêndio, eu vou chamar o Corpo de Bombeiros, tem uma ação que acontece numa área rural, pode contar com o trabalho da Polícia Militar Ambiental, a Defesa Civil fazendo este trabalho, quando tem um desastre, quando tem uma enchente, esse trabalho de reconstrução que o Sidney falou, e também de parceria com o CEPAGRE, baixa umidade relativa do ar, informa a população. Essa comunicação acho que é muito importante, e talvez um desafio é chegar essa informação até a população, porque a gente sabe que muitas vezes os órgãos funcionam, mas que a população saiba utilizá-los, né? Porque acho que tem 2 aspectos aí com relação à população. Um deles é exatamente esse, com relação àquilo que é preciso fazer no momento em que a população percebe que está acontecendo uma situação, ou, né, no caso, um incêndio, que pode ser numa área rural, mas aqui em Campinas, especialmente, nós temos os vazios urbanos, né? Muitos vazios urbanos, em que são áreas urbanas, mas que são áreas de pastagens, áreas que têm pequenas florestas ou coisa semelhante, né? E tem até com animais silvestres que têm que ser protegidos também, né? Em várias regiões da cidade, Barão Geraldo, Campo Grande, Sousas, Ouro Verde, isso está espalhado pela cidade. Então aqui em Campinas a gente um pouco mistura a área rural com a área urbana, né? E ela também é passível de pegar fogo, né? E a população é a primeira a perceber, né? Então ela tem sim que saber que, né, chamar o 190 ou chamar especialmente a Defesa Civil, mas chamar assim a Polícia Ambiental para que haja o alarme, né?
para que toda essa cadeia de atores possa trabalhar em conjunto. Acho que esse é um aspecto muito importante. Há um outro aspecto que há uma discussão muito interessante aqui na cidade de Campinas, que a gente teve um episódio em 2024 de um desentendimento, vou até chamar assim de maneira elegante, né, um desentendimento entre uma brigada popular, especialmente a Brigada Popular Cachorro do Mato, que faz um trabalho muito interessante de conscientização ambiental, de diálogo nas escolas. Eles atuam especialmente ali na região do Campo Grande, mas acabam, né, sabendo que tem um foco de incêndio, se forem chamados, eles podem atuar também em outras regiões da cidade, até fora de Campinas. É um pessoal que tem experiência já nesse trabalho, que tem formação, porque acho que isso também é um elemento importante. Sim. Não adianta, né, a população ver uma situação de incêndio florestal, sobretudo, e achar que vai com o seu conhecimento inicial, né? Quer dizer, é preciso formação para as pessoas saberem como lidar com isso, porque senão elas podem se machucar, podem, né, enfim, perder as suas vidas, inclusive, né, serem mais uma vítima dessa situação. Então houve um litígio entre a Prefeitura, a Secretaria do Verde, né, anteriormente se chamava assim, não era a Secretaria do Clima, ela interditou a Brigada Cachorro do Mato porque havia ali uma denúncia de que eles provocavam danos ambientais, né, quando era exatamente o contrário, e agora, recentemente, o próprio Ministério Público arquivou o inquérito civil que foi aberto no ano passado por conta dessa iniciativa da Prefeitura. E nós ficamos muito apreensivos, né, porque nós entendemos que a comunidade ela precisa sim ter a sua responsabilidade também. As brigadas populares, as brigadas ambientais comunitárias, elas são muito importantes, porque é isso, a Tenente falou, o município de Campinas é muito extenso, não há pessoal suficiente, seja no Corpo de Bombeiros, seja na Polícia Ambiental, seja mesmo até na Defesa Civil. A Defesa Civil vai mais, não é, Sr. Sidney, é chegar no momento posterior, né, quando há uma situação de calamidade pública. Eu pude acompanhar o trabalho da Defesa Civil na virada do ano ali na região de Barão Geraldo, onde teve aquela inundação do rio Atibaia, que aliás é recorrente aquela inundação, né? E acho que esse aspecto da recorrência também é relevante, porque em geral o fogo vai pegar periodicamente, né? Se não é todo ano, é ano sim, é ano não. Então, as populações dessas comunidades dessas regiões, elas já sabem que vai acontecer, né? Então, por que não acontecer um trabalho, sim, de conscientização, mas mais do que isso, de formação das pessoas, da população, para que possa ter uma brigada popular ali, uma brigada comunitária, um líder, mais meia dúzia de pessoas, já pode fazer um trabalho muito interessante de contenção desses momentos iniciais dos incêndios, né? Então, eu penso que a participação da população, das comunidades, ela tem esses dois aspectos. O primeiro como é que eu posso dar o alarme sobre o que está acontecendo para o Corpo de Bombeiros, para a Defesa Civil, para a Polícia Ambiental e até mesmo para a Brigada Comunitária, né? E, de outro lado, essa própria ação, né, de prevenção, por um lado, de conscientização, porque também as brigadas elas precisam se tornar conhecidas, né, elas precisam ser conhecidas da população, trabalho com as escolas, trabalho nos centros de saúde, enfim, em outros espaços públicos, praças, mas eu penso que é muito interessante que elas possam ser incentivadas, né, e não, como aconteceu no ano passado, cerceadas na sua própria tarefa, missão, vocação, de poder ajudar nesses momentos graves, né, em que acontece um incêndio, um grande incêndio, que pode estar numa situação de descontrole. A gente teve, se eu não me engano, no ano passado também, ali no Pico das Cabras, na região ali de Joaquim Egídio, né, ficou durante dias ali, né, uma situação, aliás, foi um crime, né, ambiental, depois se constatou, né, que foi um incêndio criminoso, e que demanda gente de todos os lados. E nesses momentos, nesses meses de agosto, setembro, outubro, né, é isso, é foco de incêndio, às vezes dezenas de focos no mesmo dia. Como é que você... Né, até interessante saber da Tenente, do Sr. Sidney, que escolha se faz, né, qual foco vai ser atacado em primeiro lugar.
Então, acho que as brigadas populares, as brigadas comunitárias são muito importantes para essa prevenção também. Né? Já quero ouvir daqui a pouco o Sidney sobre este assunto, só antes com a Tenente, existe esse trabalho de ter que escolher quando tem muitos focos, deve chegar muitas ligações, como é que é esse trabalho diário, Tenente? Bom, essa pergunta é um pouco delicada, né? Mas nós temos a Operação Huracan, e dentro das fases da Operação Huracan, a fase vermelha, a gente tem a Polícia Ambiental atuando diretamente com o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E durante essa fase vermelha, que ela vai de junho a 31 de novembro, a gente faz um estudo de fato das imagens de satélite, faz a fiscalização por satélite, para que as nossas patrulhas, nossas viaturas, possam em loco olhar aqueles focos de incêndio, que a gente já fez o monitoramento via satélite. Então, assim é feito o nosso trabalho no dia a dia, em especial nessa fase vermelha. Né, que aí, anteriormente a isso, já teve uma fase de preparação, de estudo, de intenções dos nossos protocolos a serem tratados, e nessa fase em específico, o nosso trabalho é muito em conjunto com o INPE, buscando, de fato, esses pontos de foco, porque o satélite está rodando ali diariamente, então aqueles focos estão sendo atualizados ali, basicamente 3 vezes ao dia, e praticamente em tempo real. Né? Então, isso a gente faz o monitoramento, tem a sala de situação, onde a gente, de fato, monitora quando vem a crise dos focos de incêndio, de fato. Ótimo. Sidney, na resposta do vereador Wagner Romão sobre as brigadas, existe um projeto que está tramitando aqui na Câmara Municipal de Campinas, que é de autoria da vereadora Mariana Conte, e ela quer a criação da Brigada Municipal de Combate aos Incêndios Florestais. Ela pretende estruturar ações de enfrentamento a incêndios em áreas de vegetação devido à alta demanda do Corpo de Bombeiros para executar o trabalho. E aí os brigadistas, eles precisam receber os materiais, as informações necessárias para poder executar este trabalho. É uma discussão que deve acontecer aqui na Câmara de Campinas, mas como levantou aqui o vereador Wagner Romão, de que maneira que o município ele conseguiria absorver e essas pessoas conseguirem ajudar o município na questão dos incêndios? Toda ação de combate, ela está ligada ao Corpo de Bombeiros. Nós não fazemos ação de combate. Então, toda ação de combate ela é ligada diretamente ao Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Tem uma tramitação de um projeto de lei exatamente para regular essa questão das brigadas, inclusive, para contratação, inclusive, como o ICMBio já faz isso na área federal, que possa ser feita uma adoção também para os municípios, que é uma reivindicação antiga, que se regule esse tipo de ação. Então, nós entendemos que o Corpo de Bombeiros já tem um curso regular para a formação das brigadas, do apoio, e isso acredito que não vai ter problema nenhum. Houve um problema aqui em Campinas, como o próprio vereador falou, que no meu entendimento também não ficou muito claro as razões naquele momento, mas que eu acho que isso pode ser superado. É muito importante que se tenha o primeiro atendimento no local, para que antes que haja propagação, isso é fundamental, e nós entendemos que a população deve estar sempre orientada a participar de ações de prevenção. O que para nós, o protocolo nosso todos os dias é feito um monitoramento da URA, a baixa umidade relativa do ar. À medida que ela chega na faixa de 30%, o município faz vistoria preventiva, isso já já faz parte do protocolo. Foram entregues esse ano, nesses 2 últimos anos, mais de 600 viaturas, inclusive várias com tanque agora, de um reservatório para um primeiro atendimento, quando é feita uma vistoria preventiva. Esse trabalho ele está se intensificando. A região metropolitana também acabou de estar fornecendo um drone para cada município, para cada defesa civil, para apoiar as ações de monitoramento. Ou seja, em Campinas especificamente, qualquer incêndio que aconteça, que tenha sido detectado por satélite, ele será vistoriado pela Defesa Civil, vai ser feita uma ocorrência e será encaminhado à Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura, a Secretaria do Clima.
ou a serviços públicos para a questão da notificação. Se for reincidente, aplicação de penalidade. Uma outra questão também, que é o protocolo desse ano, toda ocorrência atendida pelo Corpo de Bombeiros, ele vem para esse comitê, que é da Defesa Civil com o Clima, para que também seja feita a notificação. Até esse momento, nós estamos mais ou menos com 219 ocorrências de incêndio pelo bombeiro, que o bombeiro mandou para nós, e pelos focos de satélite em torno de 190. Todos esses 190, eles são vistoriados, eles são encaminhados e eles serão notificados pela Secretaria do Meio Ambiente do município. E agora nós expandimos isso a mais 4 cidades aqui da região. Ótimo. Wagner Romão, segundo o relatório anual do fogo do Mapa Biomas, em 2024, a área queimada superou uma média histórica de 18,5 milhões de hectares, né, no nosso país, um aumento de 62%. Foram perdas aí ambientais e econômicas que impactaram, né, ecossistemas inteiros e, claro, a vida de milhões de brasileiros. A gente pode dizer que essa questão ela é algo estrutural do nosso país? Eu acho que sim, infelizmente, né? Eu acho que havia uma certa cultura, né, das queimadas. Isso, acho que sobretudo a gente que morou aqui, viveu aqui nesse setor aqui, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, né, a cultura da cana de açúcar, né? Isso era algo próprio do modus operandi, isso para não voltar lá atrás, né? Nesses territórios de expansão de fronteira agrícola, né, a queimada ainda infelizmente, isso na Amazônia é muito forte, né, ainda é uma modalidade de destruição das florestas originais e preparação em tese, né, de uma maneira ruim, né, na verdade isso acaba prejudicando a fertilidade do solo, mas queimada é uma espécie de preparação para o plantio, né? Ainda há esse entendimento equivocado, né? Então, acho que isso é algo, né, que vem do processo de expansão das fronteiras agrícolas no Brasil, e acho que especificamente no caso de São Paulo e toda essa área da cana-de-açúcar, até muito pouco tempo atrás, e ainda, infelizmente, a gente ainda observa, né, essas queimadas na cultura da cana para facilitar o manejo da cana, mas é algo que é proibido no estado de São Paulo, acho que no Brasil todo, se eu não me engano, né, já há muito tempo. Então, ainda a gente tá dentro dessa cultura da queimada como algo comum, né? Como algo que pode ser realizado. E acho que a gente tem que trabalhar, né? Acho que num outro momento, né? Nós estamos realmente num outro momento, um momento de mais conscientização ambiental, em que embora as pessoas há muito esse debate, a gente tem feito muito esse debate, inclusive na nossa própria frente parlamentar, né? Em muitas situações o poder público continua jogando a culpa sobre queimadas, sobre a dificuldade de tratamento do lixo, dos resíduos sólidos, né, na população, né, que a população não tem essa cultura da separação do lixo, por exemplo, ou joga bituca de cigarro em qualquer lugar, etc. Mas a gente sente falta, embora a gente sabe que são feitas campanhas, acho que a própria polícia militar ambiental tem feito esse tipo de ação, mas a gente reclama muito da própria prefeitura de Campinas, né, aqui nós estamos falando no âmbito municipal, a respeito desse tipo de campanhas de conscientização que sejam mais intensivas e junto à população. Quer dizer, se a população não for bem informada sobre as consequências daquilo que ela está vendo, daquilo que ela está percebendo como algo que é ruim para ela, né? Mas que ela pode mudar a sua própria forma de agir para diminuir a quantidade, né, seja de focos de incêndio, seja a questão dos resíduos sólidos, enfim, outras situações, fica muito difícil. Então o poder público tem um papel importante de conscientização das pessoas sobre esse novo momento, inclusive, né? Eu acho que cada vez mais as pessoas têm despertado sobre a questão ambiental como algo relevante para as suas próprias vidas. Um dos temas que a gente vai tratar na próxima reunião nossa da Frente Parlamentar é sobre a questão da água, que é um outro, quer dizer, é um tema absolutamente relacionado à questão dos incêndios, né, do aumento desse calor que a gente tem visto nesses últimos anos.
E algo que, se a gente não preservar as nossas próprias nascentes, a gente não tiver essa consciência da preservação das nascentes, e Campinas, ainda bem, né, nós estamos numa área que tem muitas nascentes, sobretudo ali na região da APA de Campinas, tem mais de 2.500 nascentes ali a serem catalogadas, mas há uma estimativa nesse sentido, né? Mas se elas também não forem preservadas, né, se você deixar ali, às vezes, o gado caminhar sobre ali, se tiver queima das matas que estão no entorno das nascentes, então a gente vai ter problemas seríssimos a gente já tem problemas seríssimos de abastecimento de água na nossa região, né? Nosso clima e a relação entre, digamos, produção de água e população é de ambientes desérticos, né? Oriente Médio é a nossa realidade aqui na região de Campinas. Então esse debate também é um debate muito importante, que está relacionado diretamente à questão do calor cada vez mais forte nas nossas regiões, na nossa região especialmente, mas também sobre como que a gente pode controlar esses incêndios, né? Assim, diminuir, prevenir cada vez mais, sim, mas de outro lado ter condições de debelar esses incêndios, né, nos momentos em que eles acontecem. Tenente Rosana, e depois o Sidney Furtado, que eu preciso liberá-lo, porque eu já combinei um horário com o Sidney. Rosana, isso que o Wagner Romão falou é muito interessante, sobre o poder público, ele tem que fazer o seu papel, mas o cidadão também. A Polícia Militar Ambiental tem ação educativa, ela consegue conversar com a população, ela informa. Existe essa forma de tratamento? Sim, existe. Geralmente nós temos policiais na rua, né, fazendo ações preventivas de policiamento, de educação ambiental também, que está dentro de um dos nossos 7 serviços que eu elenquei mais no início do nosso debate, né, que é a educação voltada para prevenção de fato desses ilícitos. Né? Então a gente, através de campanhas educacionais, de visitas em escolas, do policial conversando de fato com o autuado ali, no caso de uma infração ambiental constatada, a gente já encara isso como uma educação ambiental, porque ele está autuando, mas está explicando que tal ação foi feita de maneira contrária a uma legislação ambiental, então é uma educação ambiental também para aqueles moradores daquela família que estão ali vendo aquela ação, os vizinhos, né? A gente faz palestras em escolas, a gente tem programas de educações ambientais formal e não formal também, né? Então a gente age de uma maneira de fato articulada, pensando que essa informação chegue ao cidadão, chegue realmente dentro de casa, desde as crianças, os adultos também, né, dentro das campanhas em empresas que eu falei, por exemplo, na própria educação ambiental, junto na fiscalização ambiental. E geralmente é bem recebido ou não essas ações? Geralmente somos muito bem recebidos, a gente trata com o cidadão de uma forma muito tranquila, né, buscando sempre a parte da educação ambiental em si mesmo. Então, somos bem recebidos. De fato, deixar claro para a população que queimadas é crime. Então, muitas vezes, aquela pessoa, o dono daquele terreno, em área urbana que seja, mas ele fala, vou fazer uma limpeza do meu terreno, eu vou atear fogo aqui. Muitas vezes, como o senhor falou, eles não entendem que é um crime. Eles falam, mas eu vou fazer a limpeza do meu terreno, é uma forma mais rápida. É crime, gera multa. Né? E agrava a questão de saúde pública, agrava a nossa a não preservação do meio ambiente, né? Saúde pública, a vida, tudo isso influencia. Então são as pessoas de fato terem consciência. Essa consciência vem através da educação ambiental, que hoje o Estado faz como um dos serviços mesmos, elencados na nossa carta de serviço, é a educação ambiental. Sempre tentando prevenir o crime. Né? Esse é nosso intuito da nossa educação ambiental. Não educação ambiental solta, realmente objetiva isso, que os crimes não aconteçam. Ótimo. Sidney Furtado, a Defesa Civil ela faz ações educativas, existe essa comunicação com a população? Eu concordo com o vereador, precisa ser cada vez ampliado, nós também trabalhamos com o Comitê das Arboviroses, que é a questão da dengue, chikungunya, zika,
E a febre maculosa, nós também estamos envolvidos nessa questão e nós entendemos que a questão dos resíduos, eles realmente representam uma grande preocupação. É uma questão de saúde pública hoje. A questão dos focos de incêndio é uma questão de saúde pública. Já não é mais uma questão só de simplesmente combater o incêndio. Nós temos um problema de saúde pública bastante significativo e que isso merece um acompanhamento mais detalhado. O ano passado foi um ano muito difícil e a nossa expectativa, já estamos nos preparando para o próximo ano, e na perspectiva que isso possa piorar. Os 100 mil litros que foi colocado em reservatório de água na região da APA, Campinas, ele equivale hoje a 8 caminhões de corpo de bombeiros no combate. Foi uma das dificuldades que nós encontramos, principalmente naquela região do Pico das Cabras, Morungaba, Itatiba e Campinas. A nossa expectativa é se ampliar para outras áreas também, porque sem a água o corpo de bombeiros não vai conseguir efetivamente fazer o combate. Mas eu concordo, precisamos melhorar muito o aspecto da conscientização, desse trabalho integrado, do primeiro atendimento, quer dizer, as pessoas entenderem efetivamente o porquê não atearem fogo. E eu, infelizmente, vou ter que sair. Nós vamos ter agora uma reunião, inclusive, que tem a ver tudo com esse tema, que é a reunião de resposta aos incêndios florestais, agora com o cenário meteorológico para essa semana e a próxima semana. Então, nós vamos ter uma reunião agora com a sala de situação do governo do estado, exatamente já tendo os preparativos aí para essa semana. O coronel Engel é que vai estar coordenando essa reunião, e a nossa expectativa é que a tendência da baixa umidade relativa do ar, o tempo um pouco mais quente, e a tendência é que vai aumentar os focos de incêndio aqui na nossa região. Então, eu vou, infelizmente, precisar sair para participar agora às 16 horas dessa reunião. Tenente Rosana, sobre os impactos ambientais, né, a partir do momento que a gente tem um incêndio, é redução de matéria orgânica do solo, é morte de micro-organismos essenciais, é perda de minerais, é diminuição da infiltração de água, avanço de erosão, desertificação também, a questão dos animais. Então, quando tem queimada, tem muito prejuízo, né? E acho que vocês que estão ali encarando todo dia, vocês conseguem enxergar isso quando tem principalmente grandes proporções, o quanto é prejudicial para o meio ambiente, né? Isso. É só prejudicial, né? A gente não tem nenhum ponto positivo, né, aqui. Então, a gente vê uma queimada, o nosso intuito é que ela não tivesse acontecido, né? E para isso a gente trabalha de forma preventivamente, né, com policiamento nas ruas, com monitoramento ambiental, para que ela de fato não ocorra, né? E dentro da Operação São Paulo Sem Fogo, a gente tem a fase verde e a fase amarela, que a fase amarela, ela é uma reunião de ações da Polícia Ambiental com o Ministério Público, representado pelo GAEMA, também através de contato com a Artesp, que é a Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo, que eles conseguem contato direto com as concessionárias para que a gente tenha, de fato, prevenção à beira das rodovias. Então, é uma solicitação que a gente pede, né? Os cidadãos, é aquela coisa da educação ambiental, mas é uma oportunidade que eu tenho aqui também. Os cidadãos que trafegam por rodovias, por estradas, aquela bituca de cigarro, ela pode, às vezes é um ponto que a gente acha é individual meu, eu vou colocar, mas a ação que isso acarreta, uma bituca de cigarro que pode ocasionar, né, são danos coletivos gigantescos e às vezes imensuráveis, assim. Então, de fato, a gente não quer que aconteça, mas aconteceu, então a gente pede também para que os cidadãos viram a queimada, disco 90, telefone de emergência 90, fala o que está vendo, tenta passar o máximo de características do local, a localização exata, para que a gente consiga mandar uma viatura no local e acionar o corpo de bombeiros, para que a gente tenha ações aí já repressivas, né, de imediato. Mas essa não é a nossa intenção, a gente quer sempre trabalhar de forma preventiva para que não aconteça. Então, durante essa fase verde, amarela, a gente faz contato com produtores agrícolas, fala das necessidades deles de manterem áreas, os seus aceros limpos, para que,
porventura venha a ter fogo nas plantações, que elas não passem de uma plantação para outra e que tenha essa margem de segurança para que o fogo se instale naquele quadrante. Isso é muito importante. A gente tem essas ações de fato preventivas, essas conversas. Acero é uma barreira para que esse fogo ele não se alastre. Isso. Plantações é como que a gente enxergasse como quadrantes, né? Tá. Então, dentro daquele quadrante tem um acero, e aí, a depender do tamanho, porque aí depende da legislação específica da plantação, enfim, ela tem uma metragem e aí tem que estar limpo para que tenha incêndio naquela plantação, ela não se alastre para as plantações vizinhas. Né? E hoje o produtor agrícola, ele tem de fato a incumbência de manter esse acero limpo, de manter brigadas de incêndio, de manter combate a incêndio na área dele, para que se o incêndio vier, ele consiga de fato sanar ali. E hoje ele tem, gera multa para ele também se ele não conseguir manter isso, né? Se ele não tiver isso. Então, durante a Operação São Paulo Sem Fogo, a gente tem essas ações de educação ambiental também, né? A gente vai lá, conversa, olha, vamos fazer, precisa ser feito dessa forma, não tá bom assim, vamos fazer assim. E para que, de fato, quando a gente chega na fase vermelha, que é essa fase que a gente está agora, a gente não tenha que estar remediando tanto. Né, porque a gente já fez um trabalho bem feito lá na frente de educação ambiental. Esse é o nosso intuito. Ótimo. Tenente Rosana, numa resposta anterior sua, você falou sobre a Operação Huracan. Tenho alguns dados deste período, porque de 26 e 30 de maio de 2025, a Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo deflagrou essa operação com o objetivo de prevenir queimadas e incêndios florestais, de fiscalizar esses aceros, que a Tenente falou aqui para a gente, de monitorar as faixas de domínio, de combate de práticas ilegais, como a soltura de balões, crimes contra a fauna e a flora. E os números em todo o estado: 1.184 pessoas abordadas, 20 estabelecimentos vistoriados, 842 fiscalizações de aceiros, abrangendo um total de 3.737 quilômetros. Você participou dessa operação, que avaliação que você faz do que fora realizado é sempre em área rural ou em área urbana? Se porventura acontecer alguma coisa, vocês fazem também este trabalho? O que você pode contar para quem está nos acompanhando? Isso, eu agradeço pelo resumo muito bem dito da nossa operação, né? Eu encaro a Operação Huracan como uma joia dentro da nossa Operação São Paulo Sem Fogo, né? São dias de fato que a gente volta as nossas patrulhas para essas ações de combate, de prevenção aos incêndios florestais, a questão da educação ambiental também. Eu participei, hoje eu comando um pelotão, né? E esse pelotão ele participou efetivamente. Então, para mim, é uma honra participar disso, porque é uma história dentro do nosso estado, né? É uma operação que ela é desencadeada lá em março e ela vem finalizar agora em novembro, né? Ótimo. Então, é um trabalho bastante árduo, a gente faz realmente estudos, mapeia onde a gente quer chegar de fato, né? Então, eu enxergo como a Operação Huracan como uma joia que a gente tem dentro da Operação São Paulo Sem Fogo, que perdura aí tantos meses dentro do ano. Ô, Tenente, e depois de uma operação grande como essa, como aconteceu, tem como fazer um diagnóstico, fazer um relatório para que isso não aconteça mais? Tem um diagnóstico quando tem uma operação grande como essa? Sim, sempre tem. A gente se reúne periodicamente, até com a Defesa Civil, lá na sala de gerenciamento de crise, que fica lá no Palácio do Governo. Então, a gente está sempre estudando de como melhorar para o próximo ano. O próximo ano vem de novo essa fase, né? A fase da seca, da baixa umidade relativa do ar. Então, a gente está sempre estudando e se aperfeiçoando para que próximo ano a gente esteja cada vez melhor, né? E consiga dar respostas mais rápidas e mais pontuais. Vereador Wagner Romão, quero voltar no trabalho que tem sido desenvolvido pela Frente Parlamentar aqui na Câmara de Campinas. Já teve reunião que foi debatido aí sobre os deslocamentos causados pela crise climática, milhões de pessoas, né? A arborização urbana em Campinas já foi debatido, questão de preservação, sobre resíduos sólidos que você tratou aqui numa resposta, que até o Sidney falou da importância que tem este tema. Já dá para ter uma ideia do que a cidade de Campinas precisa em termos de políticas públicas para combinar com maior eficiência, inclusão social e aí a responsabilidade ambiental? Olha,
A gente tem um trabalho, no trabalho da frente, ela é um trabalho muito ligado àquilo que a sociedade civil entende como relevante e que nós vamos, né, captar essas informações, essa percepção da população que está organizada em fóruns e entidades, né, e vamos um pouco tentar perceber que ação o vereador ou a própria frente parlamentar, a Câmara de maneira geral, pode realizar em termos de legislação, por um lado, em termos de fiscalização das ações, especialmente da prefeitura, né? E em termos de um trabalho que também vai para além do trabalho mais comezinho, né, do próprio vereador, que é um trabalho de diálogo com a comunidade, conscientização, que é um trabalho de agente público, né, que todo agente público, a policial tem que fazer, o vereador tem que fazer, as pessoas que estão nas áreas de comunicação, nas áreas, enfim, de outras políticas públicas, tem que sempre que realizar. O que eu poderia destacar aqui, embora não seja um tema direto, né, mas acho que tem tudo a ver também, porque uma série de incêndios, a tenente mencionou bem, né, as pessoas que vão limpar o seu terreno, tem resíduo ali, às vezes tem resíduo tóxico, e coloca fogo naquilo, e aquilo se torna um problema, um crime ambiental, exatamente. E um problema, né, de saúde pública. Problema de saúde pública grave, né, em alguns casos, que é a questão do resíduo sólido. A gente fez uma conversa, uma reunião com colegas da sociedade civil no sábado passado, agora, esse último sábado. Hoje nós estamos protocolando junto à casa, à mesa diretora da Câmara, uma comissão de estudos sobre gestão dos resíduos sólidos na cidade de Campinas. A gente entende que tem muita coisa a ser feita, né, ainda. Nós continuamos com uma metodologia muito antiga de atuação sobre o resíduo. Ainda o aterro Delta é o primeiro local de destinação do resíduo. Campinas paga para um ente privado, né, uma empresa privada, para a cidade de Paulínia fazer digamos assim, a lida, né, a gestão desse resíduo que é produzido aqui na cidade. Então a gente transporta utilizando diesel, né, caminhões a diesel, para uma cidade vizinha, para se fazer o tratamento, enfim, desse resíduo. A gente praticamente não tem na cidade há muitos anos uma campanha sobre o que é reciclagem, o que é reutilização, o que é a diminuição da geração do resíduo, né, do próprio resíduo sólido, do lixo, né? Então, assim, tem muita coisa a ser feita. Né? A gente, outro dia, faz uns 2 meses mais ou menos, a gente fomos verificar em loco ali no Ouro Verde, houve uma denúncia de que ali do gramado estava sendo transportado matéria orgânica de esgoto mesmo para uma região no Ouro Verde, próximo de Nascente ali no Ouro Verde também. Quando a gente chegou lá, a gente detectou um grande lixão clandestino, né, acontecendo ali, e a própria Secretaria dos Serviços Públicos deu a declaração depois que era ciente daquilo que estava acontecendo. A gente até questionou por que não tem havido a denúncia já, porque isso também era um crime ambiental colocado. Então tem uma série de questões que estão ligadas veja, a gente fala às vezes de meio ambiente, a gente toca muito na questão do calor extremo, a gente toca na questão das árvores, né, a arborização urbana é um tema forte em Campinas, a gente tem visto isso, tanto pela nossa ação enquanto parlamentares, né, de recebimento de denúncias, de cortes drásticos, de situações em que não tem que ser cortada a árvore. Estava comentando aqui antes da gente iniciar o nosso trabalho lá na Praça Silva Rego, ali no Guanabara, de uma poda drástica, de uma impermeabilização ali da praça, corte das raízes. A gente atuou ali, chamamos a Polícia Ambiental, que esteve presente com muita rapidez, inclusive, né? Mas a questão do resíduo, ela não é uma questão que tem sido tratada, ao nosso ver, né, de uma maneira como se seja uma causadora de graves problemas para a população. Né? O descarte, esse é um outro crime, né, que é comum, muito comum. A gente anda pela cidade toda, a gente vê em todo córrego, em todo ribeirão, tem descarte de construção civil, tem descarte de sofá, de pneu velho, enfim. Né? Então, esse é um tema que, a partir do que a gente veio trabalhando na frente, percebendo essa necessidade de um tema que é pouco tocado, inclusive, pela população, porque é isso, né? Quer dizer, trata o resíduo como lixo mesmo. Estou deixando aqui,
não quero nem ver o que está acontecendo. Algo normal que já está acostumado, exato, né? Isso aqui em algum lugar, alguém vai dar conta disso aqui, né? Então, a gente precisa reverter isso, né? E isso, se a educação ambiental, né, se a gente não começar a nossa conscientização ambiental pelo resíduo, pelo lixo que a gente produz, que não é lixo, né? Que é um resíduo que pode ser trabalhado, que pode ser reaproveitado, na nossa casa, né, como que a gente vai pensar em combate a incêndio, como que a gente vai pensar em efeito estufa, como que a gente vai pensar em pegada de carbono, né? Quer dizer, o lixo a gente produz todo dia, né? Então nós temos que dar tratamento para isso, isso precisa entrar na vida das pessoas na cidade de Campinas. A gente sabe de muitas cidades, no Brasil e no mundo todo, que tem um tratamento assim, algumas cidades europeias, né, tem tratamento 100%. São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, tem um tratamento 100% do seu resíduo, né? Então, a gente precisa ter essa conscientização. Então, você me perguntou dos trabalhos da frente, né? Eu acho que esse é um trabalho que apareceu para nós como um tema muito grave. Para quem nos assiste, né, na TV Câmara, a Comissão Especial de Estudos é uma comissão que é aprovada pela mesa diretora da Casa, vai ao plenário, o plenário também aprova, a gente já conseguiu as assinaturas necessárias para isso, e nós estamos gravando uma segunda-feira, né? Segunda-feira é dia de sessão aqui na Câmara, então a gente deve iniciar os trabalhos né? Hoje é a aprovação da comissão, se aprovada, eu presidirei essa comissão, e nós teremos aí mais 4 parlamentares que vão compor essa comissão. Tem o sorteio dos membros, sorteio, né? dos membros, dos vários partidos políticos, que eu tenho certeza vão estar muito interessados em discutir esse tema aqui na cidade. Então a frente, ela é esse grande aparelho de escuta da população, da sociedade civil, para que a gente possa tomar ações no legislativo que sejam condizentes com a demanda que está vindo da sociedade, né? E a questão do resíduo sólido, aliás, a gente podia já marcar aqui um próximo questão de ordem para a gente discutir esse tema. É um tema muito bom. Tenente Rosana, há esse entendimento, essa percepção da Polícia Militar Ambiental, algumas áreas que já são conhecidas, que chega lá, que tem o descarte irregular, e aí tem esse trabalho, quando vocês estão fiscalizando da questão de educação, já é conhecido da Polícia Militar Ambiental? Sim, sim. Quando nós chegamos e vemos situações desse tipo, que é uma atividade potencialmente poluidora, o exemplo do descarte irregular de lixo, a gente oficia a CETESB, né, que hoje é o órgão responsável pela autuação. A gente faz isso através de ofício para que eles vão ao local e consigam constatar de fato. Ou utilizem nosso termo de vistoria ambiental em loco, que policiais constataram, e eles elaboram um relatório com fotos, mandam para eles, eles conseguem também fazer a autuação. Ótimo. Tem alguma época em que o trabalho ele se intensifica, que é mais difícil, varia de acordo com a estação do ano? Por exemplo, agora a gente está no inverno, que é época de estiagem. Agora é um trabalho mais difícil em relação ao verão, ou são dificuldades diferentes? Sim, a Polícia Ambiental, ela trabalha os 365 dias no ano, né? Todo período, o dia todo, né? Todo dia nós temos patrulha aqui, por exemplo, o caso de Campinas, mas não só Campinas, né? O 5º Batalhão de Polícia Ambiental, ele atua em 168 municípios, dividido em 3 regiões administrativas, uma delas aqui, Campinas, que é onde fica a primeira companhia de Polícia Ambiental. Nós temos a 2ª Companhia de Polícia Ambiental em Piracicaba e a 3ª Companhia de Polícia Ambiental que fica em Sorocaba. Então, unindo esses 3 centros, essas 3 cidades grandes, né, que são Piracicaba, Sorocaba e Campinas, a gente tem policiais atuando de forma ininterrupta, né? Então, tem essa fase, por exemplo, que é a fase da nossa Operação São Paulo Sem Fogo, é uma fase mais crítica, mas que se a gente vê, ela demanda aí praticamente o ano todo, né? Ela inicia em março, na fase verde, desde o nosso planejamento, o nosso protocolo de intenções, depois ela entra na fase amarela, que aí quando entrou a Operação Huracan, a gente fez ela na Operação Amarela, que aí é uma ação mais integrada, né, com o Ministério Público, como eu falei, com a Artesp, com a Defesa Civil, e a fase vermelha, que é a que a gente entrou agora em junho e vai até o final de novembro. Então, a gente tem ações mais focadas a essa parte do fogo, de fato, né? São Paulo Sem Fogo, como bem fala o nome da operação. E, Tenente Rosana, numa resposta anterior do Sidney Furtado, ele falou da questão de tecnologia, de como a Defesa Civil, através do satélite, consegue fazer um mapeamento
de alguma maneira, a tecnologia ela também está presente no trabalho de vocês? Sim, ela está presente todo dia, né? A gente tem hoje sessões de monitoramento dentro de cada uma dessas companhias que eu listei anteriormente, e dentro do batalhão, no 5º batalhão, falando especificadamente dele, né? Mas dentro do nosso estado nós temos 5 batalhões de polícia ambiental. Todos eles trabalham com esse monitoramento via satélite, né? Hoje os policiais eles saem à rua para atender uma ocorrência com relatórios de informação técnica feito por essas equipes que ficam em escritório monitorando via satélite, onde eles elaboram esse relatório que pode subsidiar muito bem os policiais que estão em campo. Então, diariamente, isso é a nossa rotina, né? Esse trabalho de monitoramento via satélite. Wagner Romão, do ponto de vista aqui da Câmara de Campinas, para a gente poder melhorar a situação que nós temos hoje, esse trabalho de fiscalização, é cobrar mais o Poder Executivo? No seu entendimento, ainda faltam leis? Precisa punir quem comete esse tipo de crime? Precisa dar mais munição para os órgãos competentes, ter um efetivo maior? Como é que você enxerga esse trabalho para a gente poder ter um cenário melhor? Porque o Sidney mesmo falou que já trabalha com um cenário de pessimismo para o ano que vem. Então isso é sempre muito ruim. Então, a prefeitura, o município, ele tem uma tarefa, primeiro de ser acessória ao trabalho que vem sendo realizado pelo Estado, né? Defesa Civil é um órgão estadual, a Polícia Ambiental também um órgão estadual, cabe ao município fazer a sua parte, né? Nós apresentamos na Lei de Diretrizes Orçamentárias desse ano, que já foi aprovada, inclusive, uma emenda que propunha que ao menos 3% do orçamento municipal fosse destinado para as ações ambientais, né, para a Secretaria do Clima, para que a gente pudesse, enfim, trabalhar as diversas ações, seja recuperação de nascentes, seja fortalecer um trabalho de saneamento na cidade. A gente tem a Sanasa, que é uma empresa, enfim, muito importante, uma boa empresa, mas ela tem trabalhado com essa perspectiva do 100% do esgotamento na cidade, né? Infelizmente não é isso que a gente vê em todo o município. A gente vê, outro dia eu pude visitar uma escola estadual onde passa um córrego atrás da escola e o esgotamento da escola é ali diretamente despejado no córrego. A gente pôde verificar isso. E isso inclusive trouxe ali, em algumas semanas a gente vai dar mais destaque para essa ação, para a ação que a própria escola tem feito, né? Mas isso traz uma questão muito grave para nós, né? Porque é um equipamento público do governo do estado e com esse esgotamento praticamente a céu aberto ali. Então tem muitas ações que têm que ser realizadas, né? O saneamento ela é uma tarefa, não é uma tarefa que já se concluiu na cidade de Campinas. É uma tarefa que é custosa e que faz parte da questão ambiental. Ela está dentro desse cenário da questão ambiental. Então, destinar mais recursos, ter projetos mais bem definidos, um diálogo mais firme com a população. A questão da água, para nós, é uma questão também muito séria. Isso impacta, a questão das nascentes, ela impacta tanto na questão da qualidade da nossa água, da quantidade da nossa água, do controle, inclusive, dessas inundações, enchentes que acontecem nesses momentos de dezembro, janeiro, em que a gente, infelizmente, vê isso acontecer. Nós estamos num tema, nós estamos tratando de um caso, acompanhando um caso muito sério, que acho que eu já até comentei aqui em outros programas, desde abril do semestre, né, desse ano, ali o piscinão que está sendo proposto para ser construído ali na Praça Ralph Stettinger, a praça em frente ao Hotel Vitória, ali na Norte Sul, que nós entendemos que não deve ser feito. O corte daquelas 378 árvores que compõem aquela praça, para nós é um crime, será um crime ambiental, né? Por mais que a prefeitura possa apresentar licença disso, licença daquilo, às vezes é o próprio órgão que está executando a ação, que é o órgão de licenciamento, quer dizer, é um absurdo, né? Então, ali, ao invés de um piscinão, que é uma tecnologia também, a gente acha que em alguns casos pode até acontecer, mas em outros casos ela não serve, ela vai apenas atrasar ela vai apenas dar conta de um período muito curto ali da ação
do que a gente está vendo em termos de escala das chuvas. Mas se a gente trabalhar nascentes, se a gente trabalhar o conceito da cidade esponja, né, que a gente ter pequenos reservatórios ali no próprio passeio público, parar de impermeabilizar a cidade com asfalto, né, a gente vê isso continua acontecendo. Uma das nossas brigas ali na Praça Silva Rego foi exatamente essa, né? Tava tendo concretagem ali, concretagem no pé das raízes das figueiras, e ali tem soluções, quer dizer, existem outras soluções, que não o concreto, que é a solução mais barata, né? Mas ela sai muito caro para o meio ambiente, ela sai muito caro para a população, ela sai muito caro para as árvores que estão colocadas ali. Então a gente precisa ter uma outra modalidade de pensamento, né? Em termos de política pública. Tem coisas que já não dá para a gente aceitar mais, né? A solução do preço mais barato, ela vai ser caro, como eu disse, para as populações, para as gerações futuras, ela vai trazer prejuízos ambientais graves, né? Essa consciência que a gente não tinha lá na época da Lei 8666, né, a Lei das Licitações, que já foi vencida, inclusive, a gente precisa ter agora. Quer dizer, o dinheiro investido, dinheiro público investido, ele precisa ter também esse outro aspecto, esse outro parâmetro, né, para ser gasto, para ser investido e devolvido para a população. Se nós, enquanto poder público, legislativo, executivo, judiciário, né, não tivermos essa percepção, né, quer dizer, essa é a responsabilidade que nós temos que ter. Então, a gente acha que dá para fazer muito mais, seja na prefeitura, que é o nosso foco principal, né, nós estamos no município, seja no governo do estado, seja no próprio governo federal. Programa encerrado, programa bom, com muitas informações. Então eu quero agradecer a Tenente da Polícia Militar Ambiental, a Rosana Felinto. Muito obrigado por nos contar o trabalho que é realizado na cidade de Campinas, mas representando, né, todo o estado de São Paulo. Já faço um novo convite para você retornar até aqui aos nossos estúdios para falar sobre esse, mas também sobre outros assuntos, e fica aberto aí para suas considerações finais. Tá, eu que agradeço novamente pelo convite, né, e para mim foi uma honra e a gente conseguir passar um pouco do nosso trabalho, né, e das nossas intenções, né. Então, deixar o canal 90 aberto para a população, né, então, viu um crime ambiental, disca o 90, informa pra gente que a gente manda a patrulha lá e o 90 hoje ele faz a compilação de tudo isso, canal de emergência normal, e queria também deixar aqui uma solicitação para que, como o senhor falou por várias vezes, né, que a gente veja de fato as populações que estão por vir, né, que a gente pense nelas, que é a expressão desenvolvimento sustentável, que muito foi falado, hoje ela está um pouco mais adormecida, mas é de fato a gente atender as nossas necessidades hoje, mas pensando nas populações que estão por vir, nossos filhos, nossos netos, os nossos descendentes. Então essa é uma solicitação que eu faço, né, para a população, para todos nós, né, que a gente de fato possa pensar no significado dessa expressão tão importante, que é o desenvolvimento sustentável. Sem sombra de dúvidas, pensando nas ações para o futuro. Vereador Wagner Romão, também muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, contar sobre o trabalho que está sendo desenvolvido aqui na Câmara de Campinas, através da Frente Parlamentar de Meio Ambiente, de enfrentamento às mudanças climáticas. Já faço um novo convite, vamos atrás dessa questão de ordem sobre os resíduos sólidos, e fica aberto aí para suas considerações finais. Eu que agradeço de novo a gente ter a oportunidade de dialogar aqui com a Tenente, com a Defesa Civil, com a nossa TV Câmara, com a população que está assistindo a TV Câmara também, questão de ordem. Eu gosto sempre de dizer que o nosso mandato está sempre à disposição das pessoas, seja por denúncias, tem muitas denúncias que chegam até a gente. O nosso e-mail é wagner.romão@campinas.sp.leg.br. Também pode procurar a gente diretamente aqui no Gabinete 3, aqui na Câmara. E a partir daí a gente vai compondo também a nossa ação na cidade, né? É muito importante que as pessoas que percebem situações que podem ser modificadas, que não estão acontecendo como deveriam acontecer, especialmente aquelas que são, digamos, claro, tem crimes ambientais, então aí é 190, tem que coibir imediatamente. Mas às vezes são situações que, às vezes a prefeitura liga para a prefeitura não dá o retorno, procura a gente pode encaminhar um requerimento de informações, uma indicação para que
a gente possa ter um meio ambiente melhor para todo mundo e com a participação das pessoas, das comunidades aqui da cidade de Campinas. Então, muito obrigado, estou sempre à disposição. E eu agradeço você aí de casa pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que a gente tenha contribuído com este tema que é tão importante, que é a relação que nós temos com o nosso meio ambiente. Continue na nossa programação e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.